aí, pessoal, vim hoje com mais um vídeo de serial killer pra vocês. Já vou avisar, pega o copo de água, vou dar um tempinho aí pra vocês pegarem um copo de água, alguma coisa pra comer, porque hoje o vídeo é longo. Gente, eu fiz esse roteiro que ficou com 6 páginas. Nossa, que susto, eu achei que era uma barata. Tá aparecendo tanta barata aqui. Limparam, enquanto isso vou falando, enquanto vocês pegam água eu vou falando coisas aleatórias. Mas limparam o bueiro aqui da porta de casa, mas tá aparecendo tanta barata, e em consequência de tantas baratas e formigas, estão aparecendo escorpiões. Dia desses, quem me segue lá nos meus stories deve ter visto que eu postei que a gente encontrou um escorpião no banheiro. E aí eu pergunto pra vocês, meus amigos, como a gente vai no banheiro em paz agora? Se eu não consigo ficar nem no meu quarto em paz. Vocês viram que eu acabei de olhar aqui pra baixo, né? Porque eu senti alguma coisinha na minha perna. E assim, a gente fica morrendo de medo. Então vão lá pegar a sua aguinha. Já pegou a aguinha? Deve ter pego, né? Porque tem 2 minutos que eu tô aqui falando. Nossa, qual a probabilidade disso acontecer? Uma bolha molhou meu rosto. Mas é isso, gente. O caso de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, é sobre o assassino do batom. Nasci em 15 de novembro de 1928, William George Henrys, em Evanston, Illinois. Vou pedir desculpa porque eu vou ficar olhando aqui, ó, no meu roteiro, porque tem uns nomes que eu não consigo decorar, não tem jeito. William cresceu em Lincolnwood, no subúrbio de Chicago. Os seus pais eram imigrantes de Luxemburgo. Seus pais, George e Margaret Haynes, eram uma família humilde e desestruturada, né, gente? Porque nada melhor para criar um psicopata do que uma família humilde e desestruturada. Não que um psicopata seja feito, seja criado, ele já nasce assim. Mas, segundo a doutora Elizabeth, que eu tenho assistido muitos vídeos dela hoje em dia, uma boa criação, uma criação com limites, o que eu digo de uma boa criação, uma criação com limites, pode modular essa pessoa e ser menos ruim. Não vai fazer ela ser boa, mas vai fazer ela ser menos ruim. Mas então, né, nada melhor do que uma família desestruturada para criar um pequeno psicopata. A situação era tão tensa que às vezes o William dormia na rua para fugir das brigas matinais, vespertinas, diurnas, noturnas que aconteciam na sua casa. Com apenas 13 anos, William foi preso porque carregava uma arma. Ele portava uma arma com 13 anos e foi pego pela polícia. E a partir disso, a polícia fez uma busca na casa dele e em prédios ali das regiões. Poxa, de onde eu tirei isso? Em prédios da região, e acabou encontrando outras armas roubadas, outras coisas roubadas, tanto na casa dele quanto em prédios da região onde ele morava. Além disso, foram encontrados também peles, ternos, joias, relógios, áudios, rádios, câmeras. Em 1928 já tinha câmera, gente. É isso mesmo, hein? Rádios, joias, câmeras. Não, tô chocada. Deixa eu ver. Vou até pesquisar aqui em que ano foi fabricada a primeira câmera. Porque câmera, em 1928, em que ano foi fabricada a primeira câmera? Olha só, em 1839 foi fabricada a primeira câmera. Olha que coisa, não? O canal da Beca Cristofel também é cultura, hein? Vamos pesquisar aqui, câmeras de 1928. Eu tô só enrolando e esse vídeo tem um monte de página aqui pra ser lido. Nossa, olha só, e eram bonitinhas as danadinhas. Já tinha um modelo bem parecido com o modelo que a gente usa hoje, hein? Não era só aquele trambolhão, não. Já tinha uma câmera portátil em 1928. Mas a maioria era os trambolhão, né? Vou deixar aí passando na tela pra vocês verem as câmeras que eu achei aqui no Google, né? Se eu tiver errado, me corrijam. Mas vou deixar aqui as câmeras que eu achei aqui. Tinha uma Leica de 35mm, bem pequenininha pra época. Legal, legal. Então, voltando aí ao assunto, foram encontradas câmeras, relógios, peles, ternos de marca, tudo aí nos arredores e na casa do rapaz. E o William chegou a admitir mais de 11 roubos. Sim, ele admitiu que aquelas coisas que estavam na casa dele eram roubadas de fato por ele. E com a admissão, né, ele foi internado no colégio Gibald, que nada mais era que um reformatório para meninos rebeldes. Hoje em dia a gente chama isso aqui de... Não é FEBEM mais. Ai, como que é o nome, gente? Aqui em Uberlândia eu acho que é CESAU. Lá em São Paulo é... Em São Paulo. Nossa, a minha dicção tá péssima. Eu fiquei
quase um mês sem gravar vídeo, então a minha dicção tá assim, ó. Aqui em Uberlândia, eu acho que é Cesaú. Lá em São Paulo era Febem, mas não é Febem mais. Ah, esqueci o nome, nunca fui pra esse lugar. Mas enfim, né? Ele foi aí pra um colégio militar. Era militar? Não, não fala nada se era militar. Mas ele foi pra um reformatório de crianças rebeldes. Ele ficou por lá por vários meses, mas quando ele saiu, ele não deixou de aprontar não, né, minha gente? Porque o fogo no... é muito grande, a pessoa nunca deixa de aprontar. Logo, ele foi preso e foi dessa vez condenado a 3 anos de detenção. Sim, ele foi condenado a 3 anos, mas como ele era menor de idade ainda, ele foi enviado para a Academia Sandbad, onde se mostrou um aluno dedicado e acima da média. Por que não usa essa esperteza para fazer coisa legal? Eu não entendo isso. Geralmente são pessoas inteligentes, dedicadas. Por que não usa essa expertise, nem esperteza, né? Essa expertise para fazer coisas legais. Mas não, tem que fazer cagada. Então ele ficou lá preso por 3 anos. Ele ficou preso lá por 3 anos. Mas ele foi um aluno tão bom que antes dele sair, com 16 anos, antes mesmo da saída dele, ele foi aceito no programa de aprendizado especial da Universidade de Chicago. E para conseguir se manter, tá difícil, hein? Até trabalhou como flanelinha por muitas noites. Porém, os maus hábitos o perseguiam, né? Não tinha jeito. William era um menino difícil. E ele acabou roubando de novo. Oh, meu Deus do céu. Conseguiu uma vaga numa universidade conceituada, na Universidade de Chicago. Tava trabalhando bonitinho de flanelinha, mas... né? Ele acabou roubando de novo. Porém, segundo seus amigos, o jeitinho bad boy do garoto acabava por chamar a atenção das meninas. E ele fazia muito sucesso ali no meio feminino. Seus amigos descreviam ele como popular no meio das meninas. E não é de se admirar, né, gente? Porque o que a gente tem de caso aí, de mulheres que ficam atrás de psicopatas presos, inclusive, não é pouco. Mas vamos lá, né, gente? A primeira vítima do senhor William foi Josephine Ross, de 43 anos, em 5 de junho de 1945, que foi encontrada em seu apartamento. Josephine tinha muitas perfurações causadas por faca e enrolada com um vestido na cabeça. A polícia encontrou cabelo escuro preso nas mãos de Josephine, né? O que indicava uma tentativa vã e inútil de se defender, mas mesmo tendo uma descrição que não era muita coisa também, diga-se de passagem, só dizia que era uma pessoa de pele escura que rondava a região, a polícia não conseguiu identificar ninguém e apenas constatou que nada havia sido roubado do apartamento. Eu achei assim um pouco contraditória essa afirmação do site de dizer que mesmo com toda a descrição, não tinha descrição nenhuma. A única descrição que tinha era que um homem de pele escura estava rondando a região. Isso não é descrição de nada, né? A gente sabe como que chama isso e é racismo. Mas, graças a Deus, ninguém foi identificado nessa ocasião porque poderia ter sido uma pessoa errada. Você descreve uma pessoa de pele escura rondando a região, a gente sabe o que acontece, né? Então, nessa ocasião em específico, ninguém foi preso. Em 10 de dezembro de 1945, Frances Brown foi encontrada morta no próprio apartamento também. Ela ainda tinha uma faca cravada no corpo e ferimento a bala na cabeça. Novamente, a polícia constatou que nada havia sido roubado do apartamento, mas dessa vez havia uma mensagem escrita na parede com um batom que dizia: pelo amor de Deus, me pegue antes que eu mate mais. Não posso me controlar. Então ele estava pedindo ajuda para parar de matar. Mais pra frente, a gente vai ter aí uma explicação do porquê talvez ele tava fazendo isso, apesar de que esse caso, gente, é muito confuso. Não dá pra entender muita coisa dele, porque realmente ele é muito confuso. Testemunhas disseram ter ouvido tiros vindos do apartamento por volta das 4 horas da manhã. O porteiro da noite contou que viu um homem grande por volta de 35, 40 anos saindo do elevador, mas todo mundo acreditava que poderia ter sido uma mulher que fez isso. Gente, eu tô falando que esse caso é totalmente esquisito. O pessoal escuta tiro 4 horas da manhã e não chama a polícia, né? Se era um prédio, você ouvir tiros do apartamento, sei lá, de cima, de baixo, do lado, você não vai chamar a polícia. Ninguém fez nada. Viram um homem estranho que não era habitual do prédio saindo do elevador, mas acham que foi uma mulher. Então, né, tudo muito controverso, tudo muito complexo. A única coisa que a polícia conseguiu constatar de fato foi uma digital parcial. Nem era uma digital total, que foi produzida por sangue e estava no batente da porta.
Provavelmente a pessoa com a mão suja de sangue pegou no batente da porta, mas nem foi uma digital total, foi uma digital parcial. No dia 7 de janeiro de 1946, a polícia recebeu uma denúncia de que Suzanne Degnan, de 6 anos, havia desaparecido do seu quarto. Sim, uma criança de 6 anos sumiu do quarto de pijama, do nada, né? Não foi do nada, mas sim, aparentemente do nada. Quando a polícia foi até o local, eles encontraram uma escada de incêndio que tinha na parte de fora do quarto, né? Ela morava num prédio e perto da janela tinha uma escada de incêndio. Encontraram também um bilhete. Esse bilhete estava no batente da porta ou da janela? No batente da janela. E ele pediu um resgate de $20 mil, que era muito dinheiro na época, né? Se em 2022, $20 mil é muito dinheiro, imagine em 1928, quando, sei lá, provavelmente beirava 1 milhão hoje, né? Mas esse bilhete aí pedia $20 mil de resgate da menininha de 6 anos. No bilhete também tinha orientação de que o FBI não fosse identificado, mas como vemos aí, a família acabou chamando o FBI. E após a leitura era para que esse bilhete fosse queimado para a segurança da garota. Um homem ligou várias vezes exigindo o resgate e mandou até um bilhete para o prefeito de Chicago dizendo: "Isto é para lhe dizer o quanto eu sinto por não ter pego o velho Degnan em vez de sua garota. Roosevelt e a OPA fizeram suas próprias leis. Por que eu não deveria?" E muito mais. Roosevelt Degnan era o pai da menina, né, na época. Ele era o executivo sênior do escritório de administração de preços transferidos. Eu fui lendo assim, né? Mas ele era o executivo sênior do escritório de preços transferido recentemente de Chicago. E estava havendo uma greve nacional dos frigoríficos. Se falavam em estender o racionamento aos laticínios e a polícia desconfiava que havia um sequestrador na época por conta disso. Alguém, né, daí do pessoal aí dos frigoríficos, eles achavam que a pessoa estava revoltada e que acabaram sequestrando a menina. Poderia ligar, então a polícia achava que poderia ser alguém ligado a esses problemas. Mas, né, infelizmente, mesmo colocando homens armados para proteger os executivos da administração, dias depois a polícia encontrou Suzanne esquartejada pela região. A cabeça estava em um esgoto, cerca de um quarteirão da casa dela, sua perna direita em uma lixeira e o seu torso em outro bueiro, sua parte esquerda em outro ralo. Os braços foram encontrados apenas um mês depois em outro esgoto. Sangue foi encontrado nos ralos de tanques da lavanderia do porão de um prédio próximo. Então, a menininha de 6 anos foi encontrada esquartejada por vários locais da cidade e até os braços dela foram encontrados só, sei lá, um mês depois. A polícia chegou a interrogar mais de 170 pessoas com detector de mentira, o que não era muito confiável, né, gente? A gente sabe hoje em dia que detector de mentira não é confiável, não é algo muito confiável. E disse muitas vezes ter encontrado o assassino, mas ninguém foi acusado formalmente até então. O legista disse que quem havia esquartejado a menina era alguém muito habilidoso. Provavelmente era um médico muito habilidoso ou um açougueiro, que um médico mediano não teria capacidade de fazer aquilo. E realmente, um açougueiro tem habilidade e destreza com a faca que, olha, não é pra qualquer legista por aí não, viu? Eu falo isso com conhecimento de causa. Meu pai era açougueiro e ele desossava um negócio assim, ó, em segundos. Então a polícia acreditava que não tinha possibilidade nenhuma de ser um médico mediano. Quem tinha feito aquilo tinha habilidade, destreza e experiência no que tinha feito. Mas, né, contudo, entretanto, todavia, como se tratava de pessoas poderosas, eles queriam pegar alguém rápido. E o coitadinho do zelador do prédio, que a menina foi morta, o Hector Ai, gente, não vou me arriscar a falar esse nome aqui. Mas o Hector, de 65 anos, zelador do prédio onde a menina morava, foi preso, acusado de ser o suspeito. A polícia disse à imprensa que tinha certeza que era ele, mesmo o perfil do zelador não tem nada a ver. Mesmo o perfil do zelador não tem nada a ver com o que tinha acontecido. Hector não tinha experiência nenhuma com corte, né? Ele era o zelador e eles se ligaram ao fato de que o bilhete que foi deixado estava sujo. Eles falaram que aquele bilhete estava sujo
porque provavelmente teria sido pego por mãos sujas como a de um zelador. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Eles se basearam num preconceito besta, né, de dizer que o bilhete estava sujo como a mão de um zelador. O idoso foi detido por 48 horas, tempo suficiente para ser espancado a ponto de ter o ombro deslocado. Quando o advogado da Associação dos Zeladores finalmente conseguiu um habeas corpus para soltar o coitado, o senhor relatou que foi vendado, enforcado e espancado para que confessasse que ele não conseguia nem levantar os braços. Gente, ele foi vendado, teve os braços amarrados para trás e foi erguido do chão com os braços amarrados para trás. Sim, para que ele confessasse o assassinato da menina, e ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele falou, quando ele saiu de lá, que ele estava tão machucado que ele só queria ir para o hospital. Ele só queria ir para o hospital e que ele teria confessado qualquer coisa para sair daquele inferno. No final das contas, determinaram que o Hector não tinha inglês o suficiente, ele não sabia escrever inglês o suficiente para que ele tivesse escrito aqueles bilhetes. E eles processaram, né, a polícia, o estado, a polícia, e o Hector ganhou $15 mil e a esposa dele 5. Ele não tinha inglês suficiente porque ele não era estadunidense, ele era belga. Ele não era estadunidense. Vamos pro próximo acusado. Sidney Sherman também foi acusado porque eles encontraram um lenço. Eu tô falando, acabei ficando rouca. Mas eles encontraram um lenço ali por volta, perto de onde a menina foi encontrada, onde a menina foi morta, na verdade, que tinha as iniciais S. Sherman. E era um lenço oficial. Ai, gente. Do exército, sabe? A partir disso, eles conseguiram investigar, né? A polícia suspeitou, conseguiu pesquisar por oficiais com esse nome e chegaram até Sidney, que chegou a ser procurado pela Interpol, porque descobriram que ele tinha saído do emprego. Ele era um ex-fuzileiro, ele não estava mais em serviço. Ele era um ex-fuzileiro. Descobriram que ele tinha abandonado o emprego sem nem pegar o último trabalho e que também tinha saído da casa onde ele morava sem avisar. Mas ele foi pego em Toledo, 4 dias depois, em Toledo, em Ohio, e ele contou que apenas tinha fugido com a polícia. Depois se descobriu que esse lenço, na verdade, era do Simon Sherman, outra pessoa que morava em Nova York, nunca tinha passado por Chicago, não sabia nem como esse lenço dele tinha passado por lá, e foi descartado porque no episódio, quando a menina foi sequestrada e morta, ele estava em uma viagem para fora do país, então, né, não tinha como acusar ele. Vamos lá? Vamos lá, gente, tá acabando, eu juro, faltam só mais 2 páginas. Durante as buscas, os pais da menina receberam inúmeras ligações de pessoas diferentes com pedido de resgate, mas nenhuma verdadeira. O caso apresentava falta de progresso tanto nas buscas quanto quando se acreditavam que ela estava viva, quanto nas buscas quando já sabiam que ela tinha morrido. Então, né, muita gente aí querendo pegar uma fatia do bolo, ligando para a família no momento de desespero, tentando aí arrancar uma graninha deles. Só em fevereiro de 1943, gente, eu tô invocada com 1943, né? Só em fevereiro de 1946, os braços dela foram encontrados em um esgoto muito tempo depois do resgate do corpo ter sido enterrado. Tá difícil. Do restante do corpo ter sido enterrado. Gente, tô lendo aqui o negócio, tá difícil. Richard Russell Thomas foi outro que confessou o crime aos jornais, mas a polícia não deu muita importância porque naquele mesmo dia um rapaz tinha trocado tiros com um policial e, né, tomou conta da situação e eles acabaram esquecendo. Voltando lá pro William, em 26 de junho de 1946, ele foi preso por tentativa de roubo. E nessa época ele tinha apenas 17 anos. Segundo o garoto, ele foi espancado por 6 dias e deixado com fome, além de não poder falar com seus pais ou o advogado. 2 psiquiatras foram chamados, drogaram o rapaz sem o consentimento dele, sem o consentimento dos pais. E sob o efeito dos remédios,
os psiquiatras disseram que ele contou sobre uma segunda personalidade que se chamava George. Com 5 dias de prisão, William passou por uma punção lombar sem anestesia, que dizem que dói horrores. Depois disso, ele foi levado para um interrogatório com detector de mentira, mas acabou sendo liberado porque ele não tinha condições nenhuma de depor sentindo tanta dor, não tinha como ele colaborar. Depois, ele foi submetido ao detector de mentira, mas o resultado deu inconclusivo, né? E ele acabou sendo mandado de volta para a enfermaria para se recuperar. Na primeira confissão, os médicos disseram que William admitiu que era George, seu alter ego, que o induzia a praticar os crimes. Mas os psiquiatras e a polícia acreditavam que ele estava mapeando o terreno para que seus advogados pudessem usar aí uma possível defesa pautada em demência e insanidade. A polícia disse que a caligrafia do William não era exatamente igual à dos bilhetes que foram encontrados nos locais, mas a digital feita por sangue em uma das cenas de crime batia com a digital do William. Mas o que era um pouco controverso, né? Porque essa digital que foi feita com sangue, ela nem era uma digital completa. Ela era uma digital parcial. Parecia mais que a polícia estava tentando encontrar um culpado para amenizar os ânimos, já que o caso tomou comoção internacional, principalmente pela mídia, né? Do que realmente encontrar quem fez isso. Parecia que eles queriam achar um culpado, não achar a pessoa que realmente fez isso. Tudo era muito inconclusivo, ao que eu acabei de falar. A polícia parecia que estava tentando acalmar os ânimos da mídia, realmente, o que eu acabei de falar. É que eu escrevo os negócios e depois eu esqueço. A polícia fez buscas na casa do William, muitas delas sem mandato. A polícia fez buscas na casa do William, muitas delas sem mandato, e encontrou itens que o colocavam nas redondezas do crime, como um álbum de fotos de oficiais nazis. Eu não sei se eu posso falar a palavra inteira, né? Porque, né? E um livro sobre psicopatia sexual. Não era esse nome. Não era. Tô confundindo com outro livro. Eles encontraram esse álbum de oficiais e um livro sobre psicopatia sexual. Tudo isso havia sumido de casas no entorno da casa da garota naquela noite, porém não havia material biológico das vítimas nem no lugar onde William morava, nem nele próprio. Então, assim, né? Uma arma ligada a um dos ataques também foi encontrada na casa dele, que foi roubada aí da região ao redor da casa do William, que foi roubada aí na região ao redor de onde essas coisas aconteceram. Muitos depoimentos também eram confusos. Uma testemunha disse que viu um homem andando no escuro nas redondezas da casa da garotinha naquela noite, mas não conseguiu reconhecer o William quando a polícia mostrou uma foto e disse que ele estava encoberto pela escuridão. Já quando ela deu o depoimento dela no tribunal, ela reconheceu o William e disse, inclusive, que ele estava andando na frente dos faróis dos carros. Então, não se sabe, né, se ela realmente viu ele, ou se ela foi comprada, ou se ela achava que tinha visto. Porque primeiro ela disse que não, mas depois ela disse que sim. A essa altura, os advogados dele sentiram que ele era culpado e passaram a tentar que não acabasse na cadeira elétrica. Já o promotor do caso não tinha tanta certeza de que conseguiria a condenação diante de tantas inconsistências. E diante disso, ele procurou o escritório dos advogados de William e pediu que eles colaborassem com ele, ou seja, que o William colaborasse, na verdade, né? E por sua vez, né, os advogados do William pressionaram ele para que ele aceitasse fazer um acordo com o promotor e que confessasse os assassinatos de Josephine, Francis e Suzanne. Seria possível uma prisão perpétua no lugar de uma cadeira elétrica. Diante disso, William começou a escrever uma carta de confissão com a ajuda de seus advogados. Então, ele não admitiu de fato, né? Ele foi convencido a admitir. Os jornalistas continuavam sedentos por informações do caso. Depois de tanto William quanto seus pais assinarem a confissão, que ele era menor de idade, não se esqueçam desse pequeno detalhe. Aqui no Brasil é diferente, né? Lá nos Estados Unidos a pessoa parece que é julgada mesmo sendo menor de idade. Aqui não. Aqui as coisas funcionam um pouco diferente. Então os pais dele precisaram assinar também essa confissão. E após essa confissão, o promotor fez uma coletiva de imprensa ali na frente da delegacia mesmo, onde ele respondeu perguntas e o William também respondeu perguntas, mas ele estava todo esquisitão,
confuso, não respondeu muita coisa, nada com nada, ele deu respostas vazias e acabou por isso mesmo, né? Mesmo confessando os assassinatos e dando detalhes do apartamento de uma das vítimas, mais tarde, o William disse que só aceitou o acordo de confissão para salvar a sua vida. Mas o papel de inocente não cabia no garoto, né, gente? Ele aprontava muito e até a faca que foi encontrada em uma das... Aliás, até a faca que foi usada em um dos crimes foi encontrada exatamente no lugar onde ele disse que estava, que ele falou que tinha jogado na linha de um trem. Então, assim, né? Por um lado, parecia que a polícia realmente queria incriminar ele, mas por outro, ele dava detalhes que só ele saberia, ou sei lá, se essa faca tinha sido plantada também, né? Não sei. Sei que foi assim. Em 7 de agosto de 1946, o William assumiu a responsabilidade por todos os assassinatos, tendo inclusive a mando da promotoria encenado a morte de Suzane. Naquela mesma noite, o William tentou tirar a própria vida na cela, segundo ele, por desespero. Assim, né, ele assumiu a culpa para não ser morto, mas depois ele tentou tirar a vida. Não faz muito sentido. Ele foi condenado formalmente em 5 de setembro. Ele foi condenado formalmente em 5 de setembro daquele ano, depois de todos os autos serem finalizados. E uma transferência de William para uma penitenciária, um policial perguntou ao William se Suzane sofreu muito. E o William respondeu que não sabia, porque não tinha sido ele que tinha matado a menina e que era para o pai dela tomar cuidado com a outra filha que ele tinha, porque o assassino ainda estava solto lá fora. Poucos dias após sua confissão no tribunal, William voltou a afirmar que era inocente. A filha de Josephine disse que não acreditava que o jovem William havia matado a sua mãe e falou também que não conseguiu identificar nenhum dos pertences da mãe nas coisas que foram encontradas no apartamento do William. Então ela acreditava que não tinha sido ele. Tudo sobre o caso é extremamente complicado e confuso. O William foi interrogado com medicamentos ditos na época com soro da verdade. E isso a gente sabe que não funciona, né? Hoje a gente sabe que isso não funciona. A gente sabe também que o método de detector de mentira que foi usado nele na época também não funciona. Depois, o médico, um dos psiquiatras, admitiu que ele não admitiu nada. Também foi constatado que foi o promotor que pagou a droga para ser injetada nele. E mesmo ele negando, né, descobriram que foi o promotor que pagou esse remédio. E o Dr. Dicker admitiu em 1952 que o William nunca confessou ter participado de qualquer assassinato. Até mesmo os exames de caligrafia diziam que aqueles bilhetes não eram do William. E nem podiam afirmar que teriam sido escritos pela mesma pessoa, um bilhete e outro. E isso foi concretado. Isso foi afirmado por um perito do FBI em 1996, quando as coisas já estavam muito mais modernas, né? As impressões digitais também foram colocadas à prova e se suspeitava de que a polícia estava plantando provas para acabar com aquele circo logo. Muito se especulou, houve pedidos de clemência, mas nada conclusivo. Policiais que acompanharam William por 25 anos na penitenciária diziam acreditar que ele não era culpado. Agora fica aquela, será que eles acreditavam que ele realmente não era culpado? Ou será que eles foram convencidos de que ele não era culpado? Já que o psicopata tem um poder de convencimento muito grande, né? Então não se sabe. Em 2007, houve um pedido de liberdade condicional que teve 14 votos contra e 0 a favor de liberdade para o William. E o promotor responsável disse que Deus podia perdoar o William, mas o Estado não. Então, né, perpétua mesmo. Por fim, o William acabou morrendo em 2012, nossa, ó, 10 anos atrás só, em consequências de complicações de uma diabetes que ele desenvolveu durante os anos na cadeia, e morrendo em 5 de março de 2012, aos 83 anos, no Centro Médico da Universidade de Illinois. Nossa, o cara ficou preso dos 17 aos 83 anos. Que tenso, hein? E nem se sabe se realmente foi ele. Eu acredito que sim, não é possível. Ou é possível, né? É bem possível. Mas nem se sabe se realmente foi ele. E é isso, pessoal. Mais de 20 minutos esse vídeo, hein? Vou tentar dar uma baixada dele na edição. Tirar um pouco desses tropeços meus, mas me dê um desconto que eu tô aí quase um mês sem gravar vídeo. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Tô até cansada e rouca.
Não deixe de me seguir nas outras redes sociais, de dar like aqui, compartilhar com todos os seus amigos e até mais. Tchau!